Vamos lá, vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu me chamo Ana Carolina, sou pastora aqui da Aliança Jovem Ágape com o meu esposo. Sou mãe do Gustavo e da Ana Beatriz, esposa dele, né? Como ele já falou. Hoje, eu queria abrir uma aspa aqui, antes de começar a ministração, para falar um pouco da minha vida também, como a do pastor Bruno. Eu também trabalho no secular. Bem antes de eu ser consagrada pastora, eu já era bancária. E até então Deus ainda não mandou eu sair de lá. E muitas vezes eu me perguntei por que eu ainda não saí. Mas Deus, ele tem um propósito naquele lugar. E eu ainda sinto o fogo de Deus quando eu entro naquele lugar. Então Deus, ele tem um propósito de colocar pastores hoje para estar no secular. Para trabalhar no secular. Porque hoje a igreja, ela precisa estar fora daqui. Fora do templo. Na vida. Jesus, ele precisa estar na sua vida. Essa é a palavra da minha vida. Se eu subir 20 mil vezes num púlpito, eu vou falar sobre isso. Sobre ter uma vida que leve Jesus. Não nos cultos, não só à noite, não só pela manhã, mas uma vida inteira que fale de Jesus. Amém? A palavra que eu vou falar hoje, ela se chama Não Seremos Vomitados. É esquisita, é estranha, mas eu também sou esquisita e sou estranha, então tá tudo bem. A palavra se chama Não Seremos Vomitados. E essa palavra, ela veio ao meu coração já faz um tempo. E quando a gente estava viajando, Deus soprou isso no meu ouvido. E quando eu comecei a estudar, me aprofundar mais nisso, eu vi que vários pastores do mundo inteiro têm falado sobre isso. Então eu acredito que esse congresso, essa conferência aqui, ela não é uma conferência, ela não é um congresso, a gente precisa tirar isso das nossas cabeças. Isso é uma chamada de Deus para você que está aqui. Isso é uma chamada de Deus para você que está aqui. Isso é um despertar de Deus na sua vida para que você saia daqui e não seja mais a mesma pessoa. De fato, não seja mais a mesma pessoa. Amém? E eu dividi essa mensagem em duas partes. Eu vou falar um pouco sobre como o mundo está e como a igreja, parte da igreja está. Para a gente tentar entender o que Deus está tentando falar através disso. Eu vou começar falando em Mateus 24, do 6 ao 14. Depois, em seguida, a gente vai colocar um vídeo que eu preparei para falar um pouco sobre o que tem acontecido na humanidade hoje. Em Mateus 24, do 6 ao 14, fala assim: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu queria que colocasse aqui o vídeo sobre algumas coisas que eu separei aqui. Abígio Rios foi assassinado em casa no dia 16 de junho de 2020. Os culpados, seu pai, o operário Thomas Rios, condenado por homicídio culposo, e sua madrasta, Emma Tustin, condenada por assassinato. E as condições da morte tornam a história ainda mais nefasta. Arthur sofria torturas domésticas, incluindo privação de água e comida, e morreu por uma lesão cerebral causada por violentas pancadas na cabeça.
Júlio Henrique Brito de Miranda desapareceu ontem depois de sair para brincar com colegas na Vila Capistrano, que fica a cerca de 150 quilômetros da sede do município. 2 meninos, um de 9 e outro de 11 anos, e um adolescente de 13, confessaram à polícia que houve uma briga, que eles bateram em Júlio, tiraram a roupa dele e o jogaram no rio. O que eu quis mostrar para vocês através desse vídeo? Quando eu começo a ouvir as notícias, gente, se eu chorar aqui é normal, tá? Eu choro, eu volto, eu choro de novo. O que eu quis mostrar para vocês com isso? Que o mundo, ele não está de brincadeira. Ele está com tudo. Ele está na máxima velocidade. Ele está intenso em te levar para o inferno. Em levar as pessoas que estão fora daqui para o inferno. Tem mais, a guerra na Ucrânia tende a aumentar o preço dos alimentos e a fome. Um novo estudo prevê o aumento dos incêndios florestais em até 50% até o fim do século. Incêndios, poluição sonora e desordem no ciclo da vida ameaçam o planeta. Afeganistão lidera a lista de países que mais perseguem cristãos no mundo. Eu li uma reportagem de uma mãe que teve depressão pós-parto e afogou os 5 filhos na banheira de casa. E uma criança de 11 anos foi presa dentro de um tambor de água durante 1 mês pelo pai dele, se alimentando apenas de casca de banana e das próprias fezes. Isso são coisas que acontecem no mundo hoje. E a gente, às vezes, fica aqui dentro e não percebe as coisas, não percebe o que está acontecendo. E algumas pessoas, algumas reportagens, elas sempre vão achar que quando você fala do apocalipse, você fala do fim do mundo, é uma mensagem sensacionalista. É uma mensagem que quer trazer medo à população. De fato, tem algumas pessoas que elas vão se aproveitar disso. Existem os falsos profetas. Existem as pessoas que elas sempre vão querer alguma coisa em troca do sofrimento de outra pessoa. Mas nós, filhos de Deus, a gente não tem que ter medo. A gente tem que ter um anseio por essa chegada. Uma saudade por essa chegada de Jesus. E eu percebo que dentro da igreja tem muito crente com medo do apocalipse. Com medo do que vai acontecer, com medo do fim do mundo. E isso não precisa ser algo que vai trazer medo em você. E a maldade do mundo, essa maldade aqui, ela não pode esfriar o teu coração. Eu sou uma pessoa que sou sensível demais para essas coisas. E eu me analisando em casa e discipulando uma discípula minha, eu percebi que essa poderia ser uma pedra de tropeço para mim. A maldade do mundo poderia fazer com que meu amor se esfriasse. Talvez eu me frustrar, talvez acontecer alguma coisa na minha família, talvez o mundo, as coisas do mundo não possam me atrair, mas a maldade da pessoa que está do meu lado, ela pode me esfriar. E isso me trouxe um start. Eu falei, a maldade do mundo não vai me esfriar. Pelo contrário, a maldade do mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo, elas vão me ativar para me ser um diferencial aonde eu passar. E isso tem me incomodado durante muito tempo. E eu preciso falar disso aqui com vocês. A gente precisa começar a propagar o retorno de Jesus para o máximo de pessoas que a gente puder. Vocês vão sair daqui e vão propagar a vinda de Jesus para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Eu profetizo isso na vida de vocês. Tem uma frase que o pastor Ricardo sempre fala. Ele fala assim, o mundo está num Boeing cheio de pessoas, indo direto para o inferno. E o piloto, ele não está de brincadeira. O diabo, ele não está de brincadeira. Não está de brincadeira. Então, enquanto o mundo, as coisas do mundo, o diabo, ele está indo com toda a força que ele tem para te destruir, para te derrubar. Muitos de nós estamos dormindo dentro da igreja. Estamos de olhos fechados. E o mundo, ele está com toda a intensidade para te arrebentar, para te destruir. Então, essa manhã é uma manhã de abrir os olhos, de tirar toda a cegueira.
A cegueira que às vezes a gente nem percebe que tá tendo dentro da igreja. E geralmente as palavras que Deus me dá, elas não são palavras de exortação, são palavras mais de amor, de sensibilidade. Mas ultimamente Deus ele tem me exortado em relação a isso. Isso que eu tenho pregado para vocês não é algo que eu não tenha vivido, é algo que Ele está falando para mim. Que eu estou sendo constrangida por Jesus. E não tem como eu ouvir isso de Deus e não falar isso. E não expressar isso. A segunda parte da mensagem fala sobre a igreja. A igreja, boa parte da igreja, num cenário pós-pandemia, tem ficado morna, preguiçosa, sonolenta, sem intensidade. E isso é perceptível. Nós que somos pastores, tentamos levantar e empolgar essa geração para fazer alguma coisa, para fazer acontecer alguma coisa na nossa cidade. E eu tenho percebido um desânimo fora do normal no olhar de cada um. Lá em Apocalipse do 3, do 14 ao 22, fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escrevo: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse é o chamado para a igreja. Esse é o alerta que Deus está falando. Estudando um pouquinho sobre essa igreja, hoje, eu acredito que ela se localiza na Turquia. E Laodiceia foi a última igreja citada. E o que é que isso quer dizer? Alguns livros falam que por ela ter sido a última igreja citada e ela ter sido o Amém, essa é a igreja dos últimos tempos. Essa é a nossa igreja. É a igreja do Senhor na atualidade. Quem acredita que a gente está no fim dos tempos? Quem acredita? Essa é a nossa igreja, se a gente não abrir os olhos. Eu não estou aqui dizendo que a igreja, ela parou. A igreja, ela nunca vai parar. Existem aqueles que são remanescentes. Existem aqueles que são enraizados. Mas o que Deus quer falar aqui é que todos vocês precisam ser assim. Esse é um chamado para cada um de vocês. Para cada um de vocês, onde vocês estiverem na cidade de vocês, na tribo, aonde vocês pisarem, vocês precisam ser uma igreja quente. Uma igreja incendiada. E Laodiceia, ela era uma igreja que ela se localizava num lugar que não tinha fonte de água. Então ela recebia água fria de um lado e quente de outro lado, da vizinhança. Quando chegava lá, a água estava morna. A água que vinha fria era uma água para beber, para poder matar a sede. E a água que vinha quente era uma água que eles utilizavam para enfermidades, para a saúde. Então, Laodiceia, ela padecia de uma água que matava a sua sede e de uma água que curava as suas doenças. E a gente tem ficado assim.
Se a gente não começar a se esquentar novamente, se a gente não começar a colocar a preguiça de lado, a gente vai se tornar uma igreja que não vai matar a sede das pessoas, que não vai curar as pessoas, que não vai ver os milagres de Deus acontecer. E a gente é a igreja para isso. A gente é a igreja para que essas coisas aconteçam. Uma coisa bem comum numa igreja morna é a religiosidade. A mornidão, ela significa religiosidade. Ela não tem uma intensidade naquilo que é necessário, que é Jesus. Então, a igreja morna, ela falta intensidade. Eu, quando era adolescente, eu lembro que eu lia a Bíblia o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não tinha transporte, eu não tinha emprego, eu era sustentada pelos meus pais não eram da igreja, e eu dava tudo o que eu tinha para conhecer mais de Jesus. E aí, quando a vida adulta ela começa a chegar, a gente começa a colocar desculpa nas coisas, né? A gente casa, a gente tem conta para pagar, a gente tem filho para criar. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso precisa ser uma ferramenta para que você cresça ainda mais. Quando eu tive a minha primeira filha, eu reabri uma célula. Porque até então eu tinha desistido de liderar, de fazer as coisas. Fria, morna, eu não estava nem fria, eu estava morna. Porque eu estava dentro da igreja e achava que estava tudo bem. Então eu estava morna, sem fazer nada, inerte ao que Deus estava fazendo. E minha filha, ela veio para despertar alguma coisa dentro de mim. E eu comecei a abrir uma célula de casais. E isso começou a incendiar o meu coração de novo, como uma cura na minha vida. Como um renovo de que eu nasci para fazer isso. Eu nasci para cuidar de pessoas. Eu nasci para falar de Jesus. E eu não posso me calar. Quando veio o meu segundo filho, eu fui consagrada pastora. Então a gente não tem que colocar desculpa na evolução que Deus dá na nossa vida. Tudo isso é uma escada para que a gente possa subir cada vez mais alto. Quando eu olho para os meus filhos, eu me sinto na responsabilidade de fazer com que eles sejam completamente apaixonados por Jesus. Apaixonados por Jesus. Que eles me vejam aqui em cima e eles não vejam uma competição, mas eles vejam uma admiração. Esses dias eu escrevi algo, eu precisava pregar na igreja e meu filho adoeceu. E aí eu comecei a entrar em crise. Eu falei, Deus, como eu vou conseguir falar no público pensando no meu filho? E eu falei, não, mas eu vou pregar porque eu preciso pregar. É um ofício, eu preciso fazer. E Deus mandou eu parar. Deus falou, você vai ficar com seu filho. Esse é o seu primeiro ministério. Então a gente precisa estar ligado no Espírito para ouvir o que Deus está falando. Para ouvir o que realmente importa. Para ouvir o que é que Deus quer que você faça. O direcionamento de Deus para a sua vida. Depois da pandemia, eu percebi que poucas pessoas, elas voltaram com a mesma intensidade de servir a igreja. Eu vejo muita gente que troca uma celebração por uma maratona de séries. Isso é vergonhoso. Eu amo séries, gente. Todo mundo sabe que eu assisto, eu escrevo. Mas sabe de uma coisa? No dia que isso competir com Jesus, eu abandono isso. No dia que eu me senti tentada, ou que eu ver que isso está tomando o lugar de Deus, eu abandono. Porque a gente precisa começar a matar o mal pela raiz. E a gente precisa começar a, de fato, ter domínio próprio das coisas. Porque, como eu falei, ou é sim ou é não. A gente está num tempo em que a gente precisa se posicionar e dizer, eu vou para a igreja, eu vou servir a igreja, não tem nada que me impeça de adorar o Senhor. Eu vou fazer esse propósito, eu vou jejuar, eu vou acordar de madrugada para orar, porque o mundo ele não está brincando. O mundo ele não dorme, a gente é que dorme demais. A gente percebe que o diabo ele lançou uma semente de conforto dentro da igreja.
E olha o que é que Deus me falou, que o evangelho, ele não é confortável. Não é. Se você está confortável dentro da igreja, desconfie. Você está morno. O evangelho, ele tem que começar a te chacoalhar, a te sacudir e a te tirar da zona de conforto. Gente, quem não queria estar um feriado desse, debaixo de um cobertor, ar-condicionado ligado, comendo uma pipoca, assistindo um filme? Isso é tentador. Mas sabe de uma coisa? O mundo, ele não está brincando. O mundo não está de brincadeira. Tem criança sendo morta, tem criança sendo sacrificada, tem mulher sendo abusada, tem mulher matando, homem traindo mulher, mulher traindo, filha com pai. O mundo, ele está uma desgraça. E a gente, o nosso corpo, a nossa carne, ela só quer o quê? Descanso, conforto. Uma igreja bonita, uma igreja chamativa, e nada disso aqui interessa para Deus, nada. O túnel, esse telão, nada disso. Isso aqui para Deus não é nada. O ouro é o coração de vocês, é a entrega de vocês, é a intensidade de vocês. O interesse de Deus é tirar a cegueira dos olhos de vocês, é vestir vocês com vestes de santidade, é trazer um ouro que só Ele pode dar, que não é palpável. E a igreja do Senhor tem tentado comprar as coisas de Deus com a moeda humana, sendo que Ele já pagou com o sangue dEle. Então a gente está vendo na igreja do Senhor muita gente subindo nos púlpitos para inflar o ego de vocês, para falar para vocês aquilo que é confortável, aquilo que sua alma quer ouvir. E eu vou falar para vocês, o evangelho, ele é desconfortável, ele vai te tirar da zona de conforto, ele vai matar a tua carne, vai ser doloroso, mas no final existe uma recompensa. E a gente precisa começar a tirar a cegueira dos nossos olhos, de que as coisas desse mundo é o que realmente importa. O que realmente importa é a eternidade. E muitos de nós estamos cegos dentro da igreja e não observamos o que é real. O que de fato importa é Jesus. Os boletos que você tem que pagar, a escola que você tem que estudar, a faculdade que você precisa fazer, tudo isso é segundo plano. O primeiro plano sempre foi e sempre vai ser Jesus. E por muito tempo eu tive medo de falar essas coisas, de dizer assim, nossa, que pastora doida, mandando eu não me preocupar com as minhas contas ou com a minha faculdade. Mas é assim, gente. Quando eu vejo essas reportagens, eu penso assim, cara, a gente está brincando de ser crente, a gente está brincando com o evangelho, a gente está brincando com a seriedade de Jesus. Essas coisas, elas são importantes por causa do nosso caráter, mas o primeiro lugar da nossa vida tem que ser Jesus. O nosso primeiro amor precisa ser Jesus. Todos os outros amores rivais, eles precisam começar a ser eliminados da sua vida nessa manhã. A gente está muito preocupado em encher o nosso ego, em nos autoafirmar, em nos compararmos com os outros. Igreja comparando com outra igreja, pastores se comparando com outros pastores, discípulos se comparando com outros discípulos. O que é isso, gente? O que é isso? São coisas que quebram o meu coração. Porque a igreja, ela precisa se unir. E ela precisa adorar Jesus. E essas coisas são coisas humanas. São coisas desnecessárias. Quanto tempo eu perdi me preocupando com coisas desnecessárias? Quanto tempo de adoração, quanto tempo de pureza no meu coração eu perdi pensando nessas coisas? E como eu fui constrangida por Deus, porque eu me deixei levar por algumas coisas, pelo meu ego, por essa satisfação, por mostrar que eu sou capaz. Nada disso importa para Deus, nada disso importa para Deus. Deus, Ele só quer o seu coração, Ele quer o reconhecimento de que você é um miserável.
de que você não tem nada e tudo que você tem que vir dele. É tempo de renunciar às coisas desse mundo. É tempo de abrir mão das coisas desse mundo. É tempo da igreja se levantar de forma intensa e de todo o coração. Essa é a minha oração, é que vocês comecem a adorar a Deus de todo o coração novamente. Não pela metade, não de meio termo, porque o nosso Deus, ele não é um Deus medíocre. Quando Deus vem, ele não vem pela metade, ele vem com tudo que ele tem. E a gente tem entregado partes de nós para Deus. Partes de nós para Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai vomitar isso. E não porque ele tenha nojo de nós. Porque a palavra é bem clara, ele está batendo. Ele está batendo na porta. Mas é porque o morno, ele vomita. O morno é desagradável para Deus. E ele é Deus, ele é quem decide. E muitas pessoas têm tentado... É tão profundo isso, porque a gente às vezes vence uma tentação pensando assim, poxa, é tão difícil vencer, eu vou vencer isso, porque eu vou matar a minha carne. Mas não deve ser assim. A gente tem que falar assim, eu vou vencer isso porque Jesus é melhor. Porque estar ao lado dele é muito mais prazeroso, porque ele é o que eu quero da minha vida, porque é isso que eu quero, é por isso que eu não vou ficar com esse garoto, é por isso que eu não vou beber, é por isso que eu não vou usar droga, é por isso que eu não vou me prostituir, porque estar com o Senhor é mais prazeroso. Estar com ele, ceiar com ele, adorar com ele é mais prazeroso. A gente às vezes pensa que a gente está fazendo um favor para Deus. E a gente não está fazendo. Ele não precisa disso. A gente é que precisa dele. A gente é que precisa buscar com toda a nossa força o que Deus tem para nós nesse tempo. Eu ouvi uma vez uma mulher falando, essa mulher ela é bem rica e ela é conhecida no meio da gastronomia. E ela teve bebê agora. Ela teve um bebezinho agora e ela falou que perguntaram para ela se ela queria uma babá, né? Queria ter uma babá. Aí ela falou que não. Ela buscou nesses primeiros meses do filho dela não ter uma babá, porque ela disse que o desconforto que o bebê traz para a mãe é o que gera o vínculo dele com ela. Isso é verdade. As mamadas na madrugada, os sacrifícios, a dor de amamentar, isso gera um vínculo da mãe com o filho. E é isso, e trazendo isso para o mundo espiritual, é desse jeito. Quando você acorda na madrugada para buscar Jesus, você está matando a sua carne. Quando você jejua e tira algo que te custe, você está matando a sua carne. E essa carne que está sendo morta, ela está te fazendo se aproximar de Deus. No mundo espiritual você está crescendo. No mundo espiritual está começando a ser maior do que essa terra na sua vida. Então a gente precisa começar a pedir esse desconforto de Deus. Parece estranho, mas a cruz ela não foi confortável para Jesus. Tem uma parte que fala assim, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. O frio, ele sente falta do calor. Então, o frio, a pessoa que está perdida lá no mundo, ela vai sentir um vazio. Ela vai buscar alguma coisa. O morno é mais perigoso. Porque o morno, ele não percebe que está faltando alguma coisa. Ele acha que está tudo bem. Ele já viveu algo em Deus e está tudo bem. Agora é o tempo da próxima geração viver. Eu não preciso mais passar por isso. E isso é errado. Não existe paralisia para as coisas de Deus. Não existe falta de intensidade quando o assunto é Jesus. O nosso Jesus, ele precisa de tudo que a gente tem em todas as fases da nossa vida. Seja na minha infância, seja na minha adolescência, seja quando eu for esposa, seja quando eu estiver idosa, eu preciso dar o meu melhor para Jesus. E Deus, ele não é medíocre. Quando eu falo medíocre, é nessas coisas espirituais. Ele, como eu já falei, não é um Deus que merece as nossas metades, as pequenas partes da gente. Não, ele merece todo o nosso coração, tudo que a gente tem,
toda a nossa entrega. E Ele precisa tudo, porque Ele é o Rei dos Reis e Ele merece essa entrega total. Hoje você precisa se entregar de todo o coração para Deus. Muita gente confunde o medíocre com o que é perfeito. As pessoas acham assim, eu não posso ser medíocre, eu preciso cantar sem desafinar. Eu não posso ser medíocre, eu preciso pregar sem errar. Eu preciso decorar todos os versículos na minha cabeça, porque se eu não fizer isso, eu vou estar sendo medíocre. Mas não é nesse sentido. Quando Deus fala dessa mornidão, é que Ele te aceita da forma que você é, com as dificuldades que você tem, com as limitações que você tem, mas se você estiver fazendo de todo o seu coração, é isso que importa. Então você pode ser o master da música, o master pregador, se você não tiver com o coração intenso para Jesus, ele vai vomitar. É forte, mas é verdade. A gente tem recebido muitas palavras que são anabolizantes para os nossos egos, como eu já falei. Eu percebo que em muitos lugares que eu fui, que eu visitei, palavras que falam muito de autoajuda. E eu fico em crise quando eu vejo isso. Porque o púlpito, ele não é para isso. Ele é para falar de Jesus. E ainda mais nesse lugar que a gente está hoje, na época que a gente está hoje, na igreja dos últimos dias, tanto faz o que eu sinto, ou a minha precariedade, ou as minhas limitações. Deus me perdoa pelos meus pecados, mas eu quero falar de Jesus, eu quero anunciar Jesus, eu quero falar desse amor que muda e que transforma a minha vida. E isso precisa ser cravado no seu coração. Esses dias eu tenho falado muito sobre ser agente de transformação. Eu recebo muitas pessoas que reclamam demais, falam demais da igreja. Porque essa igreja, ninguém é meu amigo aqui. Porque a outra igreja é muito melhor. Porque a igreja nos Estados Unidos é uma igreja mais top. E eu vou dizer para vocês, eu fui nas igrejas lá e nada. Nada, não senti nada do Espírito. Quando eu retornei para a minha igreja, toda doidinha, cheia de mulher dançando com pandeiro, eu falei assim, Deus, esse lugar é o meu lugar. Porque não existe as pessoas têm engessado o Espírito, sabe? É como se você não pudesse ser você dentro da igreja. É como se você tivesse que ser alguém que a mídia ou o mundo tem colocado você para ser. E o que eu mais gosto aqui na nossa igreja é essa diversificação de pessoas. Você vê a tribo aqui indígena, você vê pessoas de várias cidades, preto, branco, ruivo, loiro, você vê de tudo. E vocês conseguem se conectar. Então a gente precisa espalhar isso para o mundo. Eu percebo que a estrutura, ela tem roubado o lugar de Deus em muitos corações. Parece besteira, mas é verdade. A estrutura, a igreja estruturada, algo que era para ser muito melhor para nós, uma ferramenta maior para nós, tem roubado Jesus das nossas vidas. Quando eu comecei a estudar sobre essa palavra, eu ouvi uma palavra o piercing até saiu do nariz aqui. O pastor Nonato que orou para cair. E aí a Nívia começou a falar sobre essa mornidão. E aí ela falou que uma vez ela foi fazer uma live e tinha um telão. Era o sonho de uma pessoa lá do grupo dela ter esse telão nessa live. E o telão queimou. E aí conseguiram outro telão, mas ia demorar mais ou menos 1 hora para ele esquentar, para começar a pegar de novo. E aí o cara chegou para ela e falou, Nívia, vai ter, mas vai demorar 1 hora para acontecer. E aí ela falou que Deus soprou no ouvido dela, você tem a escolha de se apegar a essas coisas ou fazer o que é para você fazer, anunciar o meu nome. E aí ela falou assim, não vai ter telão, não vai ter nada, vai ter só adoração.
E ela disse que especificamente essa live foi uma live que marcou a vida dela e marcou a vida das pessoas que estavam lá. Porque o nosso Deus é um Deus revolucionário. Ele quebra protocolos. Você combina alguma coisa da sua carne, Deus vai lá e tira. Deus vai lá e mistura tudo. O que eu mais admiro no nosso pastor, no pastor Nonato, é isso. Ele ouve o Espírito. Se Deus mandar ele correr, ele vai correr. Se Deus mandar ele tirar a blusa, ele tira a blusa. Então a gente está numa igreja livre. A gente que precisa mudar. E eu percebo que muita gente tem sugado dos pastores. Tem achado que os pastores que sobem aqui são super-heróis. E super-heroínas que não erram, que não pecam. Gente, a gente erra muito. A gente peca demais. Tá? Então, tira isso da cabeça de vocês. Uma coisa que eu tenho para mim, e que quando eu fui consagrada, eu falei, eu vou tentar ser a pessoa mais acessível possível. Porque Jesus era. Jesus, ele era acessível. Então, você pastor, você pastora, seja alguém acessível para suas ovelhas. E eu tenho percebido também que muitos pastores têm sufocado as suas ovelhas. O pastor Nonato teve essa revelação de que achar que são donos da pessoa, ou que podem mandar na vida da pessoa. Essa inversão dentro da igreja tem camuflado de fato o que é para ser dentro da igreja, que é a adoração a Jesus, que é o foco nele, que é o foco nas coisas dele, que é o foco em atrair o coração dele. O calor, ele purifica o nosso organismo. Ele remove as toxinas dos tecidos e fornece oxigênio e substâncias nutritivas necessárias. Assim como essa definição científica acontece, assim é o fogo do Espírito dentro de nós. Ele desintoxica as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas sujeiras. E ele tira as coisas podres desse mundo que tem nos atraído de nós. E ele nos dá os meios necessários para viver. Ele é quem vem nutrir a gente. É esse fogo do Espírito que tem que nutrir a igreja. É esse fogo do Espírito que tem que te nutrir todos os dias. Quando você vir para a igreja, você tem que vir incendiado. Quando o pastor pregar, você já tem que estar vindo de casa incendiado. Isso eu falo para mim também. Às vezes a correria do dia a dia faz com que a gente mal tenha tempo para falar com Jesus. Mal tenha tempo de tirar aqueles minutos que eu tirava na adolescência, às vezes, horas e horas falando com Jesus nas madrugadas, porque eu estudava muito na época. Então, a gente precisa começar a achar meios que a gente venha adorar a Deus de forma genuína, de forma verdadeira. Eu não sei qual vai ser o meio que você vai buscar, eu não sei qual vai ser as estratégias que você vai usar, mas eu só estou falando o que Deus mandou eu falar para vocês. Que é tempo de se esquentar novamente. Que é tempo de se aquecer novamente. Que é tempo de deixar o Espírito Santo se mover em você novamente. E a última coisa que eu tenho para falar é que muitas pessoas, elas vêm para a igreja e elas se manifestam no Espírito aqui, né? E isso é correto. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de várias formas. Mas o principal é se manifestar na vida, no seu caráter, em como você trata as pessoas, em como você fala com as pessoas, nas coisas simples, nas coisas peculiares. É aí que o Espírito Santo de Deus vai estar agindo na sua vida. Você precisa ser um diferencial onde você está. E onde você passar, as pessoas precisam olhar e dizer: tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente nessa menina, nesse menino, tem alguma coisa. E elas vão ser atraídas pelo Espírito Santo que está dentro de você. Então, não vamos permitir que ingessem o Espírito Santo na igreja.
Se a pessoa que está ali quietinha, adorando a Deus, ela também está recebendo do Espírito. Se o irmão está caindo no chão rolando, deixa ele cair rolando. É a forma que o Espírito se manifesta nele. A igreja, ela não precisa ser engessada, ela precisa ser livre. E para terminar, eu quero ler um texto que está lá em Joel 2, do 28 ao 29, que vem ser como uma esperança para o meu coração. E depois, Joel 2, do 28 ao 29, fala assim: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então existe esperança para a igreja do fim dos tempos. Existe esperança para nós, existe esperança para o nosso coração. Existe um Deus que está aqui para te incendiar essa manhã. E não só essa manhã, mas em toda a sua vida até você chegar na sua velhice. A minha oração é que você saia daqui tão incendiado, não porque é uma conferência, mas porque Deus está falando, que você não consiga mais ser a mesma pessoa, que você não consiga mais viver nesse ambiente de mornidão, nesse ambiente medíocre, nessa vida espiritual mais ou menos. Está na hora de você começar a se levantar e com tudo que você tem adorar Jesus. Dá o seu 100%, dá tudo que você tem para Jesus. Porque Jesus, ele deu tudo o que ele podia para te levar para a eternidade. Ele deu tudo o que ele podia para te levar à eternidade. Fique de pé.